Senhor, meus irmãos, professores da nossa escola bíblica dominical da classe maternal. Que maravilha, que alegria conversar com vocês novamente e apresentar um pouquinho da nossa aula, da lição de maternal que será ministrada no próximo domingo, que é a nossa lição 4, que fala do profeta que venceu os leões. E essa leitura bíblica está baseada no texto de Daniel, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 28. Essa é uma história que a grande maioria das nossas crianças conhecem e muitas delas, com certeza, faria a exposição dessa aula com muita segurança, porque são histórias bíblicas que cada vez que elas vivenciam, cada vez que elas escutam, acrescentam na sua fé e motivam para que possam vencer as adversidades e vencer os problemas que se colocam à nossa frente. Então, há um momento aqui específico do espaço da professora, onde a comentarista ela fala também sobre a história e sobre a dimensão dessa história quanto à fidelidade de Deus para com Daniel e a fidelidade de Daniel para com Deus. Então, a necessidade de exercitarmos nas nossas crianças a fé e a prática da oração todas as vezes que enfrentarmos ou não essas dificuldades, porque diante de tudo isso precisamos ser gratos todos os dias e mostrar às nossas crianças que a nossa oração tem que ser oração de ações de graças, orações de petições e orações de agradecimento pelos resultados daquilo que pedimos. O objetivo principal dessa aula e dessa lição é que a criança aprende que Deus, o Papai do Céu, Ele nos protege e nos livra de todo o mal. Então, como ocorreu a história de Daniel? Vamos ver daqui a pouquinho, né, na leitura desse texto. E também apresentando aqui o nosso álbum de visuais, que pode ser utilizado em sala, pode ser também apresentado por forma de cartazes, de quebra-cabeça, de montagem, para que as crianças possam compreender também o que aconteceu, quais foram as cenas que houveram naquela situação em que Daniel foi aprisionado na cova com os leões. No espaço de convivência, é aconselhável que as professoras possam aí parabenizar as crianças, procurar um personagem da sala que vivencie o profeta Daniel durante aquela aula. O profeta Daniel pode estar bem vestido, com roupas típicas, e a cada momento que a professora se direcionar à contação dessa história, utilizar esse aluno como referência sobre o profeta Daniel. Também é necessário acolhermos as nossas crianças, observarmos como elas chegaram, como elas estão, acompanhar as famílias e fazer com que elas entendam que essas famílias fazem parte dessa aula todos os dias, porque elas vão dar extensão ao aprendizado da criança também em casa com a leitura bíblica. No espaço de reflexão, nós podemos entender que em todo o domínio do reino de Deus, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Essa foi a referência principal, falando sobre o rei Dário, que foi aquele rei que com certeza viu a grandeza de Deus. E essa grandeza foi manifesta, condicionada a atitudes humanas, porém apresentando a postura fiel de Daniel. O rei não poderia obrigar ninguém a crer no Deus de Israel, mas certamente o testemunho do profeta Daniel, diante de todas as pessoas que ouviram falar sobre o que Deus havia feito na vida de Daniel, fez com que muitas pessoas fossem alcançadas pela mensagem de Deus no coração de cada um deles. E como não falar do espaço do louvor? O espaço do louvor apresenta aí uma sugestão dos hinos da harpa, né? O número 8 da harpa sendo cantado, sendo apresentado para as crianças. Esse louvor pode ser exposto através de cartazes, de mensagens cortadas, de frases lacunadas, para que as crianças entendam quais são as sequências dos corinhos, a sequência das estrofes e possam cantar junto com a professora. Podem criar instrumentos também para louvar a Deus com os hinos da harpa junto com as crianças de maternal, de 3 e 4 anos, que são crianças que aprendem muito mais com visuais e também com objetos lúdicos que venham trazer acréscimo no seu crescimento espiritual.
Vamos ver aí um versículo de memorização. Está no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 22. O que é que diz esse texto? Meu Deus mandou o seu anjo e este fechou a boca dos leões para que não me ferissem. O meu Deus mandou o seu anjo e este fechou a boca dos leões para que não me ferissem. Por que Daniel se referiu ao meu Deus? Porque naquela época a Babilônia era repleta de pessoas que idolatravam outros deuses, que tinham os seus deuses pessoais e achavam que o Deus de Daniel era mais um Deus. Mas o nosso Deus, ele é único, ele é poderoso, ele é fiel e ele é grandioso e fez aquilo que foi necessário ser feito para transbordar a sua glória na vida do profeta Daniel. Então o Senhor fechou a boca dos leões para que não me ferissem. O livramento de Deus foi claro e foi transparente para que as pessoas observassem que Ele é o Deus que tudo pode fazer. A Bíblia diz que Ele muda as estações. Ele faz todo o contorno na terra. Ele tem em suas mãos o poder para mudar aquilo que for necessário para alcançarmos a nossa vitória, dentro da sua vontade. O Deus das impossibilidades, porque era impossível que os leões fechassem a boca. Depois de estarem famintos, foram colocados naquela prisão, não tinham comido, não tinham bebido, estavam ali diante de uma situação em que estava claro que Daniel seria morto por aqueles leões. Mas Deus, o Deus que promete e cumpre, o Deus que falou com Daniel que estaria com ele em todo o tempo, o Deus que enviou o anjo para proteger Daniel, ele simplesmente fechou a boca dos leões. E como não crer no que Deus pode fazer, nós cremos que o Senhor faz muito mais do que pedimos ou pensamos conforme as nossas necessidades. Nós temos a nossa lição também, a exposição do versículo-chave, que é no espaço da Bíblia, para que vocês possam aí colocar em cartolina, em cartaz, até mesmo em objetos lúdicos, separando esse versículo em partes para que as crianças possam fazer a sequência e logo em seguida ler a referência do capítulo e do versículo também. Aqui nós sugerimos, pela lição também, construir, confeccionar com as crianças com prato descartável, retalhos de EVA, fazer o rostinho do leão, fazer a juba, e aí facilitar o manuseio desses leãozinhos com o versículo anexado junto a esse pratinho. Também podem usar CD, recurso reciclável, porque eu sei que vocês são muito criativos, são pessoas que têm aí total potencial para fazer da sua aula uma aula muito especial. Então, você vai precisar também de alguns objetos, de alguns materiais para exemplificar esse recurso às crianças e construir juntamente com elas, porque elas vão levar esse recurso para casa, vão nomear o versículo para a família, vão apresentar o versículo e também vão fazer a contação dessa história, aplicando o texto na sua vida cotidiana, na sua vida diária. O que podemos aplicar da história do texto, que está no texto de Daniel, capítulo 6, versículo 22? Podemos aplicar na nossa vida sobre a proteção de Deus, sobre a vida do cristão. Podemos aplicar sobre a vida de cada um que serve a Ele, sobre a sua fidelidade. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Deus é fiel para nos guardar e nos livrar de todo mal. Deus é fiel para fazer com que o seu nome seja glorificado através de qualquer que seja a nossa adversidade. Quando pensamos que as adversidades vêm para nos destruir, as adversidades vêm para nos construir. A adversidade, ela é pedagógica, né? E ela nos ensina, ela nos trata, ela faz com que cresçamos e possamos testemunhar mais daquilo que Deus fez em nossa vida. Veja o que o profeta Daniel testemunhou após a sua libertação daquela prisão. Vemos um paralelo da vida de Daniel antes da prisão e da vida de Daniel depois da prisão. Daniel perseverou na fidelidade, ele não se dobrou diante de nenhum outro Deus que fosse apresentado a ele. Ele veio morar na Babilônia quando Israel ficou cativo. Ele estava ali para servir, porque ele tinha o conhecimento e a sabedoria. Mas diante das situações que se apresentaram,
Daniel foi preso. E diante daquilo que poderia parecer ser impossível, Deus mostrou que tudo pode ser revertido segundo a sua vontade. Então, no espaço da história é importante que você fale sobre quem era Daniel. Vamos estudar sobre o significado de Daniel, que significa, sim, Deus é meu juiz. O jovem Daniel pertencia a uma família real e a sua história começa quando ele, juntamente com mais outros jovens, são levados de Jerusalém até Babilônia, a fim de serem treinados para servir ao rei Nabucodonosor. Então, todo esse caminho precisa ser percorrido com as crianças, mostrando para as crianças imagens de Nabucodonosor, mostrando a imagem de Jerusalém, apresentando a imagem de Daniel e alguns jovens que estavam com Daniel, apresentando a situação em que Daniel resistiu a se dobrar perante qualquer outro Deus. Então, durante a sequência dessa história, usando os visuais, usando a lição e usando outras pesquisas que você possa fazer para complementar essa história e aplicá-la na vida, rotina, no cotidiano da criança e no dia a dia, porque a prática cristã, ela vem através do exercício da fé e daquilo que ouvimos da parte de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir. Então, cada imagem, cada figura que está anexada na lição, que também tem os visuais, pode ser acrescentado com outros recursos que você, com sua criatividade, pode construir juntamente com as nossas crianças. E no espaço das artes, é recomendável aí, e é uma sugestão, que façamos imagens do personagem Daniel, para montar o personagem Daniel, que possamos também colocá-la numa exposição em sala de aula, porque cada lição dessa traz o nome de um profeta. Então, no final do trimestre, nós vamos ter aí a exposição dos nomes de cada profeta, do que eles realizaram, do que Deus realizou na vida deles e de como vamos trazer a história da vida de cada um desses profetas para a nossa vida no dia a dia. Então, finalizando o espaço do Até Logo, encerrando aí com a prática da atividade, a prática da lição. Se o aluno tem a lição que ele vai fazer essas atividades ou realizar, o professor vai mediar essas atividades para que eles pensem, reflitam em cada resposta e em cada orientação que o professor for utilizando. E vamos no final orar, assim como orou o profeta Daniel. Vamos orar pelos pedidos. Lembram que nos outros trimestres nós falamos sobre a caixinha do pedido de oração? Então está na hora também de exercitarmos essa ação, essa atividade com as nossas crianças todos os domingos. Que elas tragam seus pedidos de oração, que elas coloquem na caixinha e que possamos, a cada final de aula, exercitar a prática de oração com os nossos alunos. Deus abençoe vocês, que possam ter um domingo cheio da graça de Deus, sabedoria, riquezas do Pai, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus abençoe e vamos seguindo até o próximo domingo.